Oi, gente. Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, pessoal do Projeto Maria Vaz. Vamos arrecadar bastante cesta para mandar para vocês. Oi, Pedro. Querida, que prazer estar com vocês. Ai, prazer é meu. Uma causa tão bonita. Muito bonito o trabalho de vocês. Fiquei super emocionado com o convite. Eu fiquei emocionada por você ter aceitado. Eu sou suspeita porque eu sou fã, então, Obrigado. Eu já virei fã de vocês também. eu até falei, a gente tá fazendo live direto, mas essa eu tô nervosa, porque eu sou apaixonada. Ah, Sou querida, que bochecha bom. rosa. Que coisa boa. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Que a gente tenha uma noite de boas reflexões, né? Eu fiquei muito Você está feliz me escutando porque bem? Tá me escutando bem? estou te escutando super Ótimo. bem. Tá todo mundo aí me escutando bem? Renato Russi, querido, um beijo para você, meu irmão. Tá tudo. Se estiverem escutando bem, faça um joinha aí. Se estiver ruim, a gente melhora. Bini, um beijo, meu amor. Eu tive a oportunidade de te conhecer lá na Shell em 2017. Eu lembro até hoje que a gente estava esperando o palestrante chegar e chega você na bicicleta. Eu Aí causo às vezes essas. quando acabou a palestra, estava todo mundo assim, meu Deus, que máximo. Olha, daria para fazer uma live só dessas histórias, assim, né? De me procurarem. Uma vez eu fiquei no aeroporto horas, né? Tava indo para Fortaleza fazer uma palestra para o Congresso Nacional de Cirurgia Plástica. Aí cheguei lá, meia hora, liguei para minha assistente e falei: ninguém veio me buscar. Eu falei: não, falaram que estão aí no aeroporto te esperando. Eu falei: não, já andei aqui tudo. Bom, aí rolei para um lado, rolei para o outro, andei para lá, andei para cá. Aí ela falou: o cara tá com a camisa da Viação Santa Clara. Aí eu olhei o cara com a camisa da Viação Santa Clara e falei: opa, tudo bom? Ele falou: tudo bem. Aí eu falei: então, querido, eu não sei, mas eu acho que vocês estão me esperando. Pedro Salomão. Ele falou: não, 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 é o Pedro Salomão palestrante. Eu falei: mas sou eu. Aí ele, todo mundo que chegou estava de terno e gravata. Isso acontece comigo. Ah, eu fiquei muito feliz, eu tive essa oportunidade. Eu lembro que você deixou 10 livros que a gente ficou se revezando lá para ler do seu primeiro livro. E desde então eu venho acompanhando o seu trabalho. E tô com o segundo está aqui, o primeiro está emprestado. E o segundo está aqui comigo, eu já li os dois, então quem não leu pode ler, gente, vale muito a pena. São livros maravilhosos. E Já agora estão. tá chegando o terceiro. Tá chegando. Que bom, querida. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz mesmo. A gente montou essa live hoje, que é com o intuito de fazer uma live solidária para ajudar esses dois projetos. E porque era uma coisa que a gente estava sentindo dos profissionais que trabalham com a gente, dos nossos clientes, né? A gente já está há bastante tempo num período de quarentena, então quem está em casa já está bem esgotado e quem está trabalhando também Também tá esgotado. tá esgotado porque vive diariamente o medo de pegar alguma coisa. Então, eu sei porque assim, a gente está com a farmácia aberta e tanto a gente quanto nossos funcionários, diariamente a gente vive isso, né? Medo de pegar, a gente está trabalhando para poder atender as pessoas, mas tanto quem está em casa quanto quem está trabalhando está estressado, está nesse momento de ansiedade. E essa palestra é diferente de tudo que a gente vem fazendo, né? A gente vem fazendo palestras para ajudar os animais, para ajudar o pessoal de casa na parte técnica, e essa era uma palestra diferente, é uma palestra para ajudar a gente na parte, ajudar a tocar nosso coração, para que a gente pudesse sair mais leve, para que a gente olhasse de outra maneira as coisas, e eu Que, fico feliz, muito feliz. que coisa boa. A gente está vivendo. Bom, se me interrompe a hora que você quiser, tá? E quem quiser fazer as Então, perguntas, você, enfim, fica inteiramente à vontade. A gente tem. Eu acho que um dos benefícios desse momento é que a gente está transformando
cafés, né, almoços, jantares, lanches, brunches em encontros coletivos, né, com a participação de muita gente querida de ambos os lados, né? E eu acho que isso é maravilhoso. Eu falei outro dia que quando a gente voltar à vida fora do isolamento, né, a gente vai se sentir muito mal num café a dois, né? Assim, a gente vai querer chamar tanta gente para participar do café, né? E eu acho que isso é extremamente positivo. Vocês estão na linha de frente, quer dizer, vocês têm, acho que tem duas coisas que são super paradoxas, né? Dentro do que vocês estão passando com uma farmácia que está aberta desde o começo como um serviço essencial. Primeiro que vocês estão lidando com um ato que hoje, infelizmente ou felizmente, está escasso e que precisa ser trabalhado, como o Pondé, que é um cara que eu adoro, escuto, admiro e penso muito diferente, né? Disse numa entrevista que ele deu agora na série, numa série que a CNN está propondo, quando perguntaram para ele qual era a dica que ele tinha para as pessoas que estavam enfrentando, que estavam tendo dificuldades na Covid, ele falou, saiam de casa. E aí eram 4 entrevistadoras, todas ficaram com uma cara de pânico quando ele falou isso. Ele completou, ele falou, não é para fazer um churrasco, não é para se encontrar com pessoas, mas é pelo simples fato de pisando na rua, encontrando com alguém, dando bom dia para alguém que está do outro lado da rua, você vendo que você não morreu, você entender que você não vai abrir a porta de casa e o Covid vai matar você, né? E a pandemia vai entrar na sua casa. E ele falou que isso é coragem, e que a coragem é a nossa mola, acho que propulsora, o que leva a gente para se manter, inclusive num momento desse, né, resiliente, flexível e voltar. Então, vocês estão lidando com esse item, né, da coragem todos os dias, né, o que é maravilhoso, quer dizer, essa chama fica acesa e provavelmente vocês saem dessa pandemia sem essa escassez desse item tão fundamental para a gente sair melhor. Agora, por outro lado, vocês estão lidando com a exaustão, ou pelo menos com a concentração de energia, né? E energia em todos os sentidos, né? Espirituais e energia em termos de força, que hoje se concentrou nos poucos serviços que estão abertos, né? A gente tem uma coisa maravilhosa com isso tudo, serviços essenciais valorizados como nunca, né? As pessoas percebendo muitas vezes esses trabalhos invisíveis, até então invisíveis, né, que hoje ganham muita notoriedade, mas por outro lado é essa concentração de energia, esse foco total, né? Vocês estão absorvendo pessoas que estão entrando ali o tempo inteiro, muitas adoecidas, né? Pessoas que estão entrando desesperadas, quer dizer, quem está na rua hoje é quem não tem opção, quer dizer, tem muita gente que não tem a disciplina, mas a grande maioria não tem opção de ficar em casa, né? Então vocês concentram também, por outro lado, essa energia que não está circulando, né? Quer dizer, ela está concentrada no foco de quem tem uma farmácia, de quem tem um supermercado, né? Enfim, desses serviços essenciais. São dois paradoxos enormes, né? Mas uma coisa que eu acho importante, que talvez faça o link entre esses dois comportamentos, né? É que eu acho que estando trabalhando como vocês estão, ou estando em casa, né? Como acho que grande parte das pessoas que estão nessa live estão, a gente tem que entender que a frase mais nociva, né, desse momento é da gente desejar que isso tudo passe rápido. Eu vejo uma baixíssima capacidade de acrescentarmos coisas positivas pensando dessa forma, né? E quando alguém me diz, eu estou doido para que isso tudo termine, imediatamente eu penso o seguinte, ou você não aproveitou esse tempo para nada, né? Ou você viveu uma tragédia. Se for pelo segundo momento, né, eu vivi uma tragédia da minha família, a perda de alguém querido, realmente, né, a gente não tem nem que entrar nesse mérito da discussão. Agora, se você está torcendo para que isso tudo passe, porque você não está tendo a capacidade de lidar com isso, né, e se essa capacidade ela está resumida na sua baixa capacidade de melhoria, né, de entender o que está acontecendo, aí sim a gente deve acender um sinal de alerta. E a pressa para que isso tudo termine, ela não é nociva só para a pandemia. A pressa é o grande mal da humanidade. O que a gente tem vivido hoje, acho que o maior problema, se eu pudesse elencar, grifar, né, sublinhar, o maior problema do nosso comportamento hoje é justamente a pressa. A pressa que afasta a gente da capacidade de sermos humanos. O que tira a gente, o que tem esvaziado a gente de humanidade é justamente a nossa pressa. A nossa pressa é que faz com que a gente se desconecte o tempo inteiro das pessoas que estão próximas a gente, né? A pressa ela é nociva porque ela faz com que todos nós, quando apressados, nos tornemos invariavelmente atrasados. O apressado ele é sempre um atrasado crônico, porque ele tem como arte
fazer o tempo faltar. O relógio dele nunca está alinhado com o relógio do mundo. E quando o tempo falta, a gente deixa de fazer caridade. O propósito da nossa live hoje, né? Pô, Pedro, peraí, eu não estou entendendo. Você está falando que quando a gente é atrasado, a gente não faz caridade? Não, porque a maior caridade que existe no planeta é a gente doar o nosso bem mais escasso. Não é doar o que a gente tem de sobra. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação. Se eu tenho muito dinheiro, nunca doei para ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita sabedoria, eu nunca compartilhei com ninguém, é como se eu não fosse sábio. Caridade é doar o que eu não tenho, porque eu sei que eu não tenho, mas eu sei que faz falta para o outro. E quando eu chego nesse nível de compartilhar o meu bem escasso, porque eu entendo que o outro também precisa, aí sim eu entendi o que é caridade. E quando a gente está atrasado, a gente não doa o nosso bem mais escasso. O que mudou no mundo hoje com a pandemia? A nossa noção, a nossa referência de tempo. Porque o tempo é o nosso bem mais escasso. O atrasado não consegue compartilhar o tempo dele. Ele chega quando o compromisso já começou. Ele desenvolve o egoísmo, porque ele não doa o tempo dele, e o pior, né, ele quer que os outros doem o tempo dele. E esse egoísmo vem acompanhado, muitas vezes, de forma imperceptível, da soberba. Porque eu me acostumo a chegar no meio dos compromissos e achar que eu vou pegar tudo que aconteceu, né? É aquela velha história que a gente vê muito, por exemplo, né, numa reunião do mundo corporativo, daquele chefe que fala, não, eu vou entrar e vou dar 5 minutos de palhinha na reunião porque eu estou muito ocupado, né? E ele chega e quando ele fala aqueles 5 minutos, são 5 minutos de coisas que já foram faladas por quem estava ali. Ele acha que ele está, né, trazendo uma grande inovação, um grande discurso, e todo mundo está falando, mas ele não precisava nem ter vindo. O apressado, o atrasado, ele não enxerga nada no processo, ele não escuta nada, porque ele não curte o processo, ele mira no resultado, né? E aí quando eu falo que, como último item a ser grifado do comportamento do apressado, talvez seja o que afaste a gente de viver a plenitude ou a beleza da vida, mesmo em momentos difíceis, que é a incapacidade de sorrir. O apressado, geralmente, ele desenvolve um mau humor crônico, porque ele não tem tempo para sorrir, né? Então, a gente precisa, imediatamente, colocar de lado o comportamento nocivo que eu falei aqui da pressa. Agora, quando eu falo de deixar a pressa de lado, muita gente acha que eu vou falar de mindfulness, de meditação, né, de oração, de retiro espiritual, nada disso. Porque eu não acho que o oposto da pressa é a calmaria. E eu, né, e uma visão minha particular, eu gosto muito da frase de que mar calmo não faz bom marinheiro, não faz mesmo, né? Para mim, o oposto da pressa é a velocidade. O que a gente precisa substituir nesse comportamento de pressa é justamente a sensação de que a pressa precisa acompanhar a gente. O que precisa acompanhar a gente hoje é a velocidade. Só que a velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar e não faltar. O veloz é aquele que não busca atalho. Os apressados, como eles são a maioria, eles saem de casa, a primeira coisa que eles fazem é buscar o aplicativo para ver qual é o melhor caminho. Só que quando eles escolhem o caminho, todos os outros apressados escolhem aquele mesmo atalho que ele. E o caminho é a pior opção. Já o veloz é o contrário. Ele faz o mesmo caminho que ele muito bem conhece, às vezes por percursos diferentes, com paradas diferentes, mas ele sabe que ele vai chegar, porque ele conhece aquele caminho, né? Ele enxerga tudo, ele adora o processo. Ele tem como dom maior fazer o tempo dele sobrar, e aí ele faz caridade, porque ele espera pelos outros. Ele não tem pressa, e ele acaba tendo tempo para sorrir. Então, o veloz, ele é imediatamente oposto ao apressado. E no mundo de hoje, se a gente não for veloz, a gente vira dinossauro. Se a gente for esperar tempo ou manual para se adaptar ao homeschooling, ao home office, a tudo que está acontecendo nas novas relações trabalhistas, a gente vai virar um dinossauro, a gente vai ficar pré-histórico já já. A gente precisa de velocidade. Velocidade para mudar os nossos negócios rápido, né, para armar uma live como essa, para fazer as coisas acontecerem, para juntar rapidamente dinheiro para quem precisa, fomentar em cesta básica. No WhatsApp ou no Instagram, a gente já praticamente fazer todo o line-up do que vai acontecer aqui. Isso é velocidade. Só que é diferente da pressa. A velocidade vem com quem tem conteúdo. E, quando a gente pensa na calmaria, e eu costumo dizer que ela não faz bom marinheiro, porque a gente também, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, com a live, que é fazer o quê? A gente desconstruir aquela ideia de que aqueles emojizinhos da mãozinha, né, e dessa mãozinha, eles resolvem o problema do mundo. Muitas vezes eles podem significar a fé de mão vazia, né? Aquela que só serve para orar, para meditar, para rezar, né? Para dizer o que tem que fazer, para apontar. Mas é aquela fé que carrega muito poucas pessoas, né?
É a fé sem esforço, sem carregar. É a fé de mãos vazias, né? E o pensamento positivo sozinho, que é um grande lema hoje desse mundo de Covid, pandemia, não, a gente tem que pensar positivo, isso é uma parada da natureza, o mundo vai sair melhor, vamos sair todos melhores. A ideia de que o pensamento positivo muda o mundo é uma ideia muito restrita, né? Porque pensamentos positivos sozinhos geram inércia. O que muda o mundo são as atitudes positivas. E a gente não pode confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva, né? Então, essa introdução é para falar um pouquinho que a gente precisa deixar essa pressa de lado. E quando a gente fala, eu tô doido para que isso tudo acabe, talvez isso faça mais sentido se eu falar, eu tô doido para que isso tudo acabe, para implementar todos os novos hábitos que eu consegui desenvolver nesse período. Eu tô doido para que isso tudo acabe, né? Para de fato, né, agora eu me preocupar mais com o ser humano, né? Eu espero que isso tudo acabe para que eu tire do isolamento pessoas que, ao contrário de mim, né, estão em isolamentos impostos pela sociedade, como quem vive com fome, como quem vive em casa por conta da violência doméstica, muitas vezes próximo a gente, né? Crianças que estão completamente aprisionadas dos seus tablets, dos seus telefones, das suas telas, pela ausência, com presença dos seus pais. Idosos que são o mote da nossa campanha hoje, né? Da campanha do mundo, dizendo não, eles são um grupo de risco. Quantas pessoas que estão falando isso, que abandonam seus pais, os seus avós, os seus tios, porque perderam a sanidade dentro de asilos ou de casa de cuidados. Então, acho que é importante a gente sair melhor e não simplesmente torcer para que isso tudo acabe sem que a gente faça nenhum processo de mudança. Verdade. Até os nossos relacionamentos entre empresas, né? A gente vê que as empresas estão se ajudando, estão divulgando uma outra, incentivando uma outra. Nossa forma de se relacionar está mudando. Muito. Muito, e eu acho que como o Karnal, né, como meu amigo Karnal falou, um cara que me inspira muito também, pensamos muito diferentes em muitas coisas, mas ele me inspira muito, ele está fazendo o prefácio do meu terceiro livro. Ele falou certa vez agora, durante a pandemia, que uma das características desses momentos difíceis, né, de guerras, de pandemia, mais do que mudar o mundo, é acelerar processos que já tinham se iniciado, né? E esses processos que a gente está vendo, principalmente da colaboração, eu chamo de 3 Co's, né? Eu tenho dito muito isso no exercício da liderança, e no livro que você está na mão aí. Essa era dos 3 Co's da colaboração, do compartilhamento e da cooperação, ela já tinha sido instaurada nesse planeta que a gente estava vivendo antes da Covid-19. Mas eu acho que esse processo se acelera. E mais do que isso, acho que esse processo de entender quem somos, né, e para onde vamos e o que a gente está fazendo aqui, ele passa por um novo exercício que talvez eu julgaria que ele, né, não deveria ser tão novo assim, mas ele é novo a partir do momento que a gente deixou de fazer, que é o exercício de esvaziamento, né? A gente tem se enchido nessa era da informação como commodity, a gente tem se enchido de muita informação e de pouquíssimo conhecimento, e de quase nenhuma sabedoria, né? A informação, ela se difere do conhecimento porque o conhecimento é inesquecível, alguma coisa que você quando aprende nunca mais esquece. Você só consegue fazer isso com o tempo, né? Eu estou ensinando o Bento aqui na quarentena a tirar o meu filho de 6 anos, a tirar a rodinha da bicicleta. Tem sido difícil, eu tirei uma rodinha, ele caiu, pediu para voltar com a rodinha. Foi uma discussão nossa, né, sobre regredirmos a um momento que a gente já tinha passado. Mas eu não tenho a menor dúvida de que na hora que ele aprender a andar de bicicleta sem rodinha, ele nunca mais vai esquecer. Ele adquiriu conhecimento. Só que o conhecimento, ele pode vir dos livros, da academia, né, da faculdade, de alguém que é letrado. A sabedoria, ela só vem da vivência. Tanto que quando a gente pensa em alguém sábio, invariavelmente vem pra gente a figura dos nossos avós, né, dos nossos tios-avós, de alguém que de repente não teve muita instrução. Eu fiz esse exercício agora, durante essas semanas, e fui perguntando para algumas pessoas quem é a pessoa mais sábia que você conhece, né? Mais de metade das pessoas me trouxeram exemplos de pessoas que não tinham nem sequer terminado os estudos, né? Porque a sabedoria vem muito da percepção da gente, da percepção do comportamento humano a partir de um olhar empático. O sábio, geralmente associado ao idoso, ele se torna sábio porque ele viveu muito mais do que a repetição de situações que deram para ele a certeza ou a quase certeza
de quais comportamentos seriam ou foram adotados em determinadas situações. Isso é sabedoria. E a gente tem perdido essa capacidade de se esvaziar. Isso é extremamente preocupante, né? Eu que falo muito do tempo, já desde do meu primeiro livro, e agora sou obrigado, no bom sentido, né? Durante um livro, uma reflexão sobre ansiedade, escrever um pouco mais do terceiro livro nesse momento, né, de parada de um tempo cronológico, o mundo praticamente parou. Eu fico pensando muito que a gente vem no processo de se julgar mais sapiente, com constância, todos nós, né? A gente vem falando que a gente está adquirindo, por conta, inclusive, dessa quarta revolução tecnológica, né, desse smartphone que a gente está se comunicando, a gente sabe tudo, né? A gente consegue pedir tudo, resolver toda a nossa vida num telefone, ou seja, estamos com mais recursos. Eu não sei se a gente adquiriu tanta sapiência assim, né? E o que eu queria jogar aqui para reflexão de todos nós juntos aqui, né, na audiência é o seguinte: quando há 40 mil anos atrás, quando éramos caçadores-coletores, né, e vivíamos em bando, a gente sabia fazer muita coisa, né? A gente se virava e se virava muito bem. A gente sabia cozinhar, a gente sabia pescar, a gente sabia caçar, a gente sabia construir a nossa própria casa, costurar a nossa própria roupa, a gente sabia duelar, né, brigar pelas nossas causas, a gente previa com muito índice de assertividade o que ia acontecer na natureza, né? A gente já conhecia 90% da flora e da fauna que existem hoje no planeta, e quase 40 mil anos depois, com toda a ajuda que a gente teve, né, desde a Revolução Industrial e da máquina a vapor até hoje nessas telas, quantas coisas de fato a gente sabe a mais. Quantos de nós nessa live sabem cozinhar, estamos sofrendo hoje, né, estando dentro de casa, sabem caçar, sabem pescar, sabem construir a própria casa, sabem costurar a própria roupa, né? Ou seja, a gente talvez tenha se esvaziado de sabedoria ao longo desse tempo, né? Por quê? Porque a gente não soube lidar com o tempo cronológico do mundo para organizar a nossa vida e os nossos ideais. Pelo contrário, nós todos viramos especialistas em atropelarmos, em assassinarmos, né, o tempo que a gente tem, o tempo que não muda o tempo para mim ou para você. Ele é o mesmo tempo, ele roda, o relógio roda da mesma forma, e a gente tende a conduzir as nossas vidas como se os nossos relógios fossem diferentes, né? Como se a gente pudesse ajustar o tempo inteiro o nosso relógio ao relógio do mundo, e a gente não pode, né? E a gente vai vendo cada vez mais pessoas que vão numa cadeia hierárquica tradicional, diferente da que eu falo, né, sobre liderança, mas nessa de chefia, de meritocracia, de organograma, quanto mais alto o seu cargo dentro de uma organização, mais alto o andar que você ocupa. Não à toa, né? Porque geralmente você quer se aproximar de Deus. O presidente da empresa nunca está no térreo, no lugar que ele deveria estar. Ele deveria receber a pessoa, ele é o anfitrião, ele é o dono da casa, mas ele vai para o andar mais alto, né? Ele fica inatingível, inacessível, né? E ele vai se esvaziando cada vez mais de convívio com as pessoas, de tempo. Ele não tem tempo para escutar uma boa música, ele não tem tempo para aprender com o filho dele, ele não tem tempo para escutar as pessoas que trabalham com ele, e ele vai cada vez mais se esvaziando de sabedoria e se enchendo de informação. Ele cada vez tem mais e-mails para responder, ele cada vez tem mais compromissos para assumir, mais resultados para entregar e menos processos para curtir, né? Ele vai abreviando os processos com um monte de gente trabalhando para ele, e aí a gente vai vendo essas organizações perderem belíssimas oportunidades de ajudar toda a humanidade a ser melhor. Isso está acontecendo agora, na pandemia, né? Uma coisa que me salta muito aos olhos, você sabe que, para quem não me conhece, né, e está assistindo aqui pela primeira vez, todas as minhas linhas de reflexão, elas tendem, né, pelo menos eu tento, fazer com que elas sejam muito ordinárias, né? Por quê? Porque eu aprendi muito cedo, né, que eu era o único ordinário da família. E isso, para mim, foi fundamental para entender quem eu era, né? Porque no mundo onde a gente precisa ser extraordinário, né, o ordinário é visto de forma pejorativa, mas ordinário é aquilo que se repete na ordem do dia, né? Ordinário é aquele que está muito mais ligado ao óbvio, né? ao que a todo momento precisa ser visto e revisto. Isso é o termo ordinário. E a gente, quando escuta que alguém é ordinário, a gente fala, coitado, né? Ou quando alguém é medíocre, a gente fala, coitado. Só que a grande maioria de nós aqui somos ordinários, mas somos doutrinados para sermos extraordinários. O nome diz, é extraordinário, mas todos nós achamos que podemos ser extraordinários. Não podemos.
né? Primeiro porque a extraordinariedade, na grande maioria das vezes, está associada a alguém que tem uma habilidade especial, um QI elevado, né? Enfim, nasceu com um dom para ser extraordinário. E quando a gente entende que a gente é ordinário, eu entendi isso porque eu nasci numa família de pessoas extraordinárias, sou temporão, o único homem numa família de mulheres extraordinárias, né? Ser ordinário te aproxime muito do óbvio. E o que está escasso no mundo hoje é o óbvio. O que está escasso no mundo hoje é o simples, o simplificável, o simplificado, né? Então a gente tem perdido essa capacidade de fazer as coisas mais simples. Então as minhas reflexões, elas passam muito por essa ideia do óbvio. E o que eu vejo hoje na pandemia é que as organizações estão perdendo momentos únicos de redefinirem toda a sua função dentro da construção de seres humanos melhores. Quando eu entendo que o mundo inteiro parou, e que se o mundo inteiro parou, as escolas pararam, né? Os supermercados estão trabalhando de forma diferente, os serviços estão trabalhando de forma diferente, eu preciso entender de forma natural e óbvia, né, que os meus funcionários vão precisar dividir esse tempo que já era escasso com outras funções. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto pessoas aceitarem o único suicídio ético e moral permitido na nossa sociedade, que é o se matar pelo trabalho. Se alguém se mata por drogas, por bebida, por depressão, por remédio, por ansiolíticos, a gente tem pena. A gente acha que essa pessoa precisa de tratamento. Mas quando alguém diz que está se matando de trabalho, a gente enxerga a nobreza. E eu estou vendo pessoas literalmente se matarem de trabalho por terem que assumir novas funções e novas formas de trabalhar e, ao mesmo tempo, terem que cuidar de casas, de filhos, né? E se autocuidarem, de certa forma, porque o maior risco de um momento como esse que a gente está vivendo não é o extermínio da humanidade. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Para quem acha que isso vai acontecer, tira o cavalinho da chuva. Mas a gente pode ter um grande extermínio de mentes sãs, né? A gente tem tido o hábito de lavar as nossas mãos com álcool gel, mas eu tenho convidado todo mundo que faz isso, e eu faço isso, né, com constância, que todas as vezes que lavar a mão com álcool gel, coloca a mão na cabeça e pensa se você está conseguindo higienizar a sua mente, se você está conseguindo lavar a sua alma. Porque se não fizermos isso, sairemos adoecidos, aí sim, né, de forma irreversível, com a nossa sanidade. Eu vou te falar por mim, assim, quando começou a quarentena e eu fiquei bem em pânico, porque pra gente que estando do outro lado, sendo dono de empresa, também pesa. Porque você colocar seu funcionário exposto também pesa. Também dói na gente, né? E a gente fica assim, preocupado com quem vai e volta. A gente fica pensando no que pode acontecer com a pessoa. E a gente fica, assim, pensou diversas formas de. Eu não quero demitir ninguém, eu não quero que nenhuma família passe por nenhuma dificuldade. E foi um período. Eu tô grávida, gente, então eu choro. Ah, nossa! Eu choro mesmo, eu fico emocionada. Eu tô grávida de gêmeos, então eu tenho duplamente hormônios. E eu trabalhei esse período, assim, e muitas pessoas falavam, você tá grávida, você vai trabalhar? E eu falava, não, eu quero trabalhar sim, eu quero poder estar junto com a minha equipe, eu quero poder conversar. Muitas vezes eu estava desorientada e eles chegavam desorientados e eu tinha que respirar e conversar com eles. Então, toda essa reflexão toca na gente, né? Toca quem vai, toca quem está liderando, toca quem está trabalhando. Então, é uma coisa, é um momento muito doido. Mas ele é muito positivo, né? Assim, no fundo, É, no fundo, se a gente parar, o próprio Karnal, né, diz, ele escreveu um artigo no Estadão, e ele me citou como otimista irremediável, né? Eu acho que eu até sou um otimista, mas eu acho que a gente não pode, como diz o Paradoxo de Stockdale, né, escrito no livro de Bom e Excelente pelo Jim Collins, né, que a gente não pode ter um otimismo cego, né? A gente precisa ter um otimismo, aquela fé que faz com que a gente não perca a esperança de que tudo vai mudar, mas que também não cega a gente para achar que somente com o exercício de fé, a história do pensamento positivo, a gente vai sair dessa. Eu acho que a gente está passando por um momento que é uma transformação, sim, da humanidade, mas também se a gente parar para pensar, 60 dias, que sejam 70, né? 80, vamos lá. Não, mesmo que a gente fizesse uma pós-graduação, um pós-doc,
Não dá para transformar ninguém por inteiro. Então, achar que o mundo vai mudar, né? Porque durante 60 dias a gente resolveu mudar os nossos paradigmas e as nossas crenças, é uma utopia, é uma certa forma de utopia. Mas o mundo que a gente vive hoje, ele se afasta do utópico e ele se aproxima do distópico, né? É assim, quando a gente imagina um mundo como esse, né, que as coisas estão acontecendo dessa forma, isso se assemelha às distopias, né? Se você pegar um Admirável Mundo Novo, 1984, né, a Revolução dos Bichos, são cenários pouco pensados, né, assim, pela gente, mas que no fundo, acabam acontecendo. É o que está acontecendo com a epidemia. Agora, eu acho que quando a gente fica refém de achar que essa transformação é a transformação que vai mudar o planeta, né, e que a partir de agora tudo vai mudar, eu acho que, de novo, a gente está, primeiro, tendo uma visão humilde, muito humilde. Segundo, a gente está querendo simplificar alguma coisa que não é simples, né, assim, de verdade. A gente tem feito pouquíssimo o exercício de ver que, no fundo, estamos todos nós enclausurados, né, trancafiados dentro de narrativas que não fazem muito sentido. E aí eu vou fazer minha própria meia-culpa, tá? Eu sou religioso, sou católico, apostólico, praticante. Eu vou à missa todos os domingos. Então eu estou falando com muita propriedade, tá? Para ninguém me dar pancada aqui. Quando eu acredito na minha narrativa, né, na narrativa de um Cristo, por exemplo, né, que ressuscitou, e quando eu acredito na vida eterna, e quando eu acredito na ressurreição dos mortos, né, quando eu acredito na vida dos santos, quando eu acredito de fato nessa narrativa, que é uma narrativa que tem 2000 anos e que teve diversos erros durante a trajetória, né, quando eu acredito nessa narrativa, e para acreditar nela eu descredibilizo as outras narrativas, né, eu estou criando o sentimento que a gente está vendo hoje, que é a tal da intolerância. Né? E geralmente é o que a gente tem feito diante das nossas narrativas. Né? Eu parto do pressuposto que a minha narrativa é a única a ser aceita. Né? Que bom que seria se todos nós soubéssemos que são narrativas que podem nos fazer bem, não tem problema nenhum, mas que eu não tenho a menor pretensão, né, de invalidar ou ganhar no argumento com a narrativa de qualquer outra pessoa. Né? Essas narrativas que a gente vive, elas vão enclausurando a gente dentro de pensamentos muito pequenos e muito mesquinhos. Se a gente fizer um exercício agora, todos nós imaginávamos que o que ia parar o mundo... Oi, mãezinha, que bom que você está aqui, meu amor. Acabou a live da minha irmã fez uma live 8 horas, eu assisti metade da live da minha irmã, agora a família veio para cá. Né? Minha irmã é a maior psiquiatra infantil do país, incrível. Mary, querida, um beijo, meu amor. Minha outra irmã de alma também. A gente acreditou nessas narrativas que prenderam a gente. Todos nós acreditamos aqui que o que ia parar a humanidade seriam as grandes catástrofes. A gente viu isso no buraco da camada de ozônio, do derretimento das calotas polares, né, do aumento do volume dos rios, do desmatamento das florestas tropicais, como a floresta amazônica, a gente tem a maior do mundo. Né? A gente viu uma possibilidade de guerra nuclear, né, de guerra agora com a Coreia do Norte no começo do ano, e a gente foi preparado para achar que essas grandes catástrofes mudariam a humanidade. E o que parou com a humanidade foi a forma mais insignificante de vida que existe no planeta, que é o vírus. Então, a gente tomou uma rasteira, um knockdown, não um lockdown, um knockdown, né, do boxe, e a gente caiu atordoado por essa forma insignificante de vida. E o pior, quando a gente achou que tínhamos segurança nos nossos círculos, né, de poder e de dinheiro, ou na nossa bem-aventurança, no nosso benefício, né, fazermos parte de uma nação dominante no planeta, a gente tomou outro soco no estômago, né, porque o vírus ele sai de uma das economias, uma das nações mais antigas do mundo, que é a China, em vez de ele se afastar para os países pobres, periféricos a essa grande nação, né, em termos de tamanho territorial, que faz fronteira, né, com países pobres e comprometidos, ele resolve pular para o berço da civilização moderna e destrói o local onde nasceu, inclusive o ano de 2020, a gente está vivendo por conta da Itália, né, por conta do que aconteceu na Itália há 2020 anos atrás, onde nasceu a justiça, né, então todos os padrões de justiça e de ética nascem na Itália. A Itália é completamente destruída pelo vírus. Depois, o vírus vai
para a França. Todas as relações trabalhistas que a gente discute hoje, elas são o que são por conta da Revolução Francesa. A nossa noção de centro, de esquerda, de direita nasce, né, na formação da Assembleia lá, da pós-Revolução Francesa, e a França é completamente destruída. Depois o vírus pula para a economia mais industrializada da Europa, onde as grandes farmacêuticas do planeta estão instaladas, que é a Alemanha. Eu palestrei para 3 delas nesses últimos 6 meses. E aí a gente pode pensar que ele ia, né, se alastrar pelo leste europeu, pelos países mais pobres da Europa. Não. O vírus resolve pegar os colonizadores, os 3 maiores colonizadores do planeta, né? A Portugal, a Espanha e a Inglaterra. Destrói a sociedade civil mais antiga do planeta, a Inglaterra, e depois, não satisfeito, quando a gente acha que ele vai, enfim, para a África para destruir as nações mais pobres, ele pega um barquinho, um iate, um transatlântico, não sei como que ele chegou, mas ele cruza o oceano e para na economia mais rica do planeta, os Estados Unidos, e destrói o estado mais importante do mundo, o maior hub de distribuição de conexões do planeta, que é Nova York, né? E aí chega, inclusive, no nosso Brasil, ou seja, um vírus que mostra que somos frágeis, né? Que essas pseudo ilhas de segurança que a gente criou, elas não são ilhas de segurança, né? Talvez elas sejam para essas narrativas que a gente acredita. A narrativa do dinheiro, que também é uma narrativa, como diz Yuval Harari nos livros dele, né? Essas narrativas que fazem a gente acreditar piamente em verdades, né? Todos nós acreditamos no dinheiro. Se todos nós parássemos de acreditar no dinheiro, esse papel deixava de ter valor, né? Então, quando a gente faz esse exercício de um pouco mais de humildade, de entender que a gente sabe pouco, talvez o que a gente possa fazer no final das contas é entender que, independente de sermos ameaçados hoje por uma inteligência artificial, né, ou estarmos muitas vezes nos assemelhando aos animais, nos sentidos mais intuitivos, né, de nos desumanizarmos, o que de fato podemos fazer, o que sobra para a gente, né, é o momento presente. Se a gente não redescobrir o encantamento pelo hoje, pelo agora, por esse momento atual que a gente está vivendo, que é, né, no nosso caso, uma quarta-feira, e que ela é muito gerenciável, né, a nossa quarta-feira, mas a nossa quinta-feira, ela não é tão gerenciável quanto a gente acha que ela é. Então, se a gente não sair desse momento com um pouco mais de lucidez, eu tenho feito palestras dizendo, um dos módulos que eu tenho falado para as organizações é o papel do líder em tempos difíceis, né? E eu tenho começado dizendo que o papel do líder em tempos difíceis é exatamente o mesmo papel que ele tem nos tempos bonança, né? O líder precisa de lucidez. O que falta no nosso mundo hoje é lucidez. A gente perdeu a capacidade de sermos lúcidos. A gente não consegue jogar a luz nos nossos comportamentos. A gente atropela o tempo inteiro as questões mais humanas que a gente vive ou poderia viver todos os dias. É impressionante. É impressionante a gente ver pais e mães desesperados com o homeschooling. Desesperados em terem que assumir os seus compromissos primários de serem pais e mães. É muito louco. A gente assume compromissos para sermos veterinários, para sermos palestrantes, para sermos empresários, fazemos faculdade. Nos acostumamos a assumir a verdade que é verdade, né? A gente vai assumindo aquela verdade que eu não estou preparado para isso, mas aí você se prepara, dedica 8, 9, 10 horas por dia, trabalha que nem um louco, estuda, vira à noite, aí você vai adquirindo sabedoria para lidar com uma coisa que você não foi geneticamente, biologicamente, instintivamente, intuitivamente preparado, como, por exemplo, matemática. A não ser que seja o meu primo, né, que é matemático, nasceu matemático, o filho dele é matemático, eu tinha horror à matemática, mas eu tinha que estudar todo ano para passar. E quando eu passava, chegava 1 mês, 2 meses de férias, no primeiro dia de aula eu lembrava que eu tinha matemática de novo, que ia ser um sofrimento de novo. Eu falava, eu não nasci para isso. Mas eu ia me acostumando a assumir esses desafios. Esses desafios todos do mundo a gente aceitou. Mas os nossos desafios intuitivos, sermos pais e mães, nascemos para isso. Somos biologicamente preparados para isso, como somos preparados para vivermos em bando. E a gente se desespera para viver em bando. A gente consegue ficar 2 minutos, 2 horas, 2 dias grudados na tela do telefone, mas a gente não consegue ficar 20 segundos olhando dentro do olho de uma pessoa. Ou seja, a gente tem negado as nossas funções mais primordiais, mais instintivas, mas a gente tem assumido um monte de outras funções que não são feitas para a gente. Então, me choca muito essa falta de lucidez quando, por exemplo,
eu me desespero, e foi o que eu mais vi na primeira semana de confinamento, pais e mães dizendo, mas agora, o que eu faço com os meus filhos dentro de casa? E eu recebi inbox, e eu falava, sejam pais e mães, só isso que vocês têm que fazer. Como dizia minha avó, né, pata de galinha não mata pintinho, não mata. Escuta o seu coração. A gente está com uma dificuldade enorme de escutar a nossa intuição. Intuição ou fé é a mesma coisa. É a capacidade que eu tenho de esperar. Esperar por alguma coisa que eu não tenho como provar que vai acontecer. E essa espera, que hoje é difícil, é justificada, porque se hoje é difícil a gente esperar por coisas que a gente já sabe que vão acontecer, imagina pelas que a gente não tem certeza que vão acontecer. Porque eu ainda sou de uma época, eu escrevi isso agora no livro, que eu refiz um capítulo, eu estava lembrando do cheiro do etanol, do carro a álcool. Né? E eu lembro que o cheiro do carro a álcool me lembrava a minha época dos meus 18, 19 anos, que a minha irmã tinha um carro a álcool, eu estava duro, muito duro, meu pai tinha falido, e eu pegava o carro da minha irmã emprestado. Só que para eu sair com o carro, eu tinha que chegar 15 minutos antes na garagem, porque o carro precisava esquentar. Ele só ligava, só funcionava depois que esquentava, e a gente esperava 15 minutos. Né? Era uma espera por alguma coisa que a gente sabia que ia acontecer. Hoje a gente não consegue esperar por nada. Se você abrir o seu aplicativo e chamar um motorista de um Uber da vida, ou de 99, sei lá qual aplicativo que você usa, e aparecer que ele vai demorar 15 minutos, você desliga correndo e procura outro aplicativo. A gente não consegue mais esperar por nada, a gente não consegue mais esperar pelo encontro. Eu, outro dia, fui levar o meu filho, né, outro dia agora, fui levar meu filho na adaptação da escola, e ele está na mesma escola que eu estudei, né, numa escola super tradicional do Rio, da qual eu fui expulso, eu espero que ele não seja, de Santo Inácio. E eu tava na escola, eu estava vendo a adaptação do Bento, do meu filho, na escola, e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, ele vai se perder no recreio, né, aquele pátio gigantesco, uma escola gigante, como é que vai ser essa história? No primeiro dia de aula, eu burlei, continuo bagunceiro, você sai da escola bagunceiro, você continua bagunceiro. Eu saí do primeiro dia de aula, burlei um caminho que eu conhecia lá e fui pro pátio do recreio com ele. Não podia pai ir pro pátio, nem ele podia, era uma adaptação de 2 horas só na escola. A gente foi pro pátio, ficou lá no pátio, eu fui mostrando todos os caminhos para ele, preparando ele. Aí no segundo dia de aula eu consegui fazer a mesma coisa, Andrezão, querido, Lu. Aí eu consegui fazer a mesma coisa. No terceiro dia ele tinha que ficar sozinho na escola o tempo inteiro, teria o primeiro recreio. Finalmente o primeiro recreio dele. Eu fui para casa desesperado, falei, meu Deus, como é que vai ser essa história de recreio? Aí quando eu fui buscar ele, né, depois desse primeiro dia, eu falei, e aí, meu amor, como é que foi o recreio? Foi ótimo, papai, já pegamos bola, já joguei bola, já tô com um monte de amigo e tal. Eu falei, e como é que foi a volta para a sala, né? Preocupado ele ter se perdido. Ele falou, papai, foi mole. A tia Andréia marcou o ponto de encontro. Eu me lembrei que na minha época tinha ponto de encontro. E eu falei, que genial, ninguém se perde se tiver ponto de encontro. Né? Só que a gente não consegue mais se utilizar do ponto de encontro, porque quando a gente chega num lugar com alguém, a gente abre o WhatsApp, né, para perguntar para a pessoa onde ela está, mesmo estando no lugar que a gente marcou com ela. Né? Quer dizer, a gente tem perdido essa capacidade de esperar por coisas que a gente sabe que vão acontecer. Imagina pelas que a gente não sabe, que é a intuição, que é a fé. E por isso que a gente está num mundo cada vez mais materialista e menos existencialista. E eu acho que a gente precisa redobrar esse cuidado com a espera, com a fé. É verdade. Os profissionais que trabalham com a gente, né, o veterinário, o médico, todos os profissionais da saúde têm esse momento, estão vivendo esse momento de bastante ansiedade, assim. Os médicos veterinários que trabalham com a gente continuam atendendo, e a gente tem conversado com eles bastante, e alguns estão com a clínica fechada, estão abrindo aos poucos, outros estão atendendo domicílio, e vive essa pressão, assim, como nós, como quem está no hospital, né? E aí eu queria que você falasse alguma coisa pra gente passar por esse momento. Olha, Eu, poderia claro, falar. eu vou chorar daqui, senão... Olha, se tiver pergunta também aí, você pode me trazer com o maior prazer. Se precisar estender um pouquinho o tempo, voltar em outra para responder as pessoas, eu faço com o maior prazer do mundo. Já queria agradecer um monte de gente mandando um monte de mensagens lindas. Maurinho, meu irmão, um beijo para você. Nanda, querida, obrigado. Si, obrigado. A gente se esforça, né, para sermos pais melhores. Dani, obrigado. Muita gente. Lula, meu amigo. Bre, muito legal. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho. Olha, o que eu acho que um pensamento que a gente pode ter, foi o meu primeiro pensamento, né, nesse momento de isolamento, ou pelo menos
meu primeiro pensamento organizado foi inverter uma lógica de que talvez nós, uma sociedade tão infectada pela pandemia da desumanização, fôssemos o vírus e o vírus fosse a cura, né? Acho que vale a gente pensar dessa forma. Será que nós não somos o grande vírus dessa história inteira? E será que, de repente, esse vírus não é um começo de cura? Se a gente pensar por esse lado, a gente precisa se curar. Quer dizer, a gente precisa se isolar dessa nossa carga viral de desumanização. Então, acho que se a gente está vivendo esse momento, isolados ou não, ou se a gente está na linha de frente, né, no sistema de saúde, por exemplo, vocês com as farmácias, a primeira coisa que a gente precisa entender é que somos os porta-vozes da vida que existe nesse mundo de fora, né? Se eu que não estou enclausurado, se eu que não estou em isolamento, ou que posso não estar em isolamento, eu tenho essa possibilidade, eu sou responsável direto pela reconstrução da confiança das pessoas no simples ato de viver. Então, assim, se você está no balcão de uma farmácia, se você está na emergência de um hospital, se você está dirigindo um Uber, se você está dirigindo um transporte público, se você está no supermercado, você tem um compromisso de mostrar para as pessoas que elas precisam sorrir para a vida, que a vida continua, que essa pandemia não veio para acabar com a humanidade, muito pelo contrário. Então, esse compromisso, ele é muito importante, como é, por exemplo, o meu, de alguém que está escrevendo um livro sobre ansiedade, né, ter que falar o máximo de vezes possíveis, né, sobre como que a gente pode viver isso nesse momento, né? Se o meu livro já estava preparado antes da pandemia, ele tem que fazer sentido agora, né? Porque a gente está vivendo um momento de maior ansiedade da história da humanidade, da história recente da humanidade. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que tudo isso vai passar. Eu não tenho a menor dúvida. Vai passar. Já está passando. Só que também vai passar, ou também já está passando, o que a gente fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Então, se eu não tiver, depois de 60 dias, 70 dias, 80 dias, né? Vamos ver quantos dias serão. Se eu, depois desse tempo inteiro, enclausurado, dentro de casa, sozinho, eu não passei a me conhecer melhor, eu não me tornei um ser humano melhor, pelo menos com um repertório maior, não li um bom livro, não escutei uma boa música, né? E, de novo, não vale achar que você, com 60 dias, vai fazer pós-graduação em humanidade, vai virar o cara mais incrível do mundo. Não vai, tira o seu cavalinho da chuva e não fique refém disso, porque isso também é tão ruim quanto a pressa, né, de achar que isso tudo precisa passar. Achar que em 60 dias você vai mudar tudo e ficar louco querendo fazer 1 milhão de metas, né? Eu vou emagrecer, vou estudar, vou fazer línguas, você não vai conseguir. Mas passar por esse tempo inteiro, não evoluir, não melhorar, é desperdiçar essa oportunidade única que o mundo te deu. Se dentro de casa, né, enclausurado com seus filhos, você não se tornou um pai melhor, mais atento, mais conhecedor do mundo dos seus filhos, de nada adiantou essa quarentena. E eu acho que o que fica de recado, né, se eu pudesse deixar um recado maior ou macro para essa história inteira, é que muita gente tem dito que essa pandemia, né, ou que esse momento, é uma resposta do planeta a tudo que a gente plantou, né? E o que a gente diz é o seguinte: precisávamos tomar essa porrada. Quando a gente fala isso, a gente reproduz essa ideia de que aprendemos, e só aprendemos, através da dor, ou que precisamos, ou que talvez precisemos da dor para aprender, né? Aquela história, só aprende na porrada, né? A dor ensina. De fato, a dor ensina, é inegável. Só que a gente também encontra um ensinamento profundo no outro oposto, que é o amor. A gente aprende no amor e na dor. No meio do caminho é mais difícil aprender. Na situação flat, no normal, a gente quase não aprende. Agora, a gente pode aprender no amor. Só que existe uma dificuldade da gente ensinar pelo amor, ou pelo menos de ter predileção pelo amor, por um simples fato. Primeiro, porque o amor exige de nós que sejamos professores e aprendizes juntos com o objeto do nosso aprendizado, que podem ser os nossos filhos. Para ensinar pelo amor, a gente precisa de repetição, a gente precisa de tempo, a gente precisa de escutatória, a gente precisa de carinho. Na dor, não. A dor faz uma coisa que os apressados adoram. Tiram de nós a responsabilidade de sermos protagonistas do aprendizado desses mesmos filhos. Quando a gente quer que alguém aprenda pela dor, a gente não tem nenhum papel nesse ensinamento, porque a dor ensina sozinha. A única coisa que a gente pode fazer é dar um colo, consolar. Agora, quando a gente escolhe ensinar pelo amor, o amor não ensina sozinho.
Ele precisa ser praticado, exercitado. Se meu filho, eu tô com uma vela acesa aqui, ó, bem aqui, uma vela acesa, né? Se eu for ensinar, tá aqui, ó, se eu for ensinar para o meu filho, né, que o dedinho dele queima na vela, talvez eu tenha que falar 30 vezes, né, explicar por que que queima, que o fogo é quente, que ele não pode botar o dedo. E eu vou ensinar uma vez, duas, ele vai ficar curioso, três, quatro. Eu posso deixar ele queimar o dedo. O dedo dele não vai cair, mas ele pode aprender com aquele dedo e nunca mais colocar. Só que quando ele aprende botando o dedo e queimando o dedo, eu não tive nenhuma participação no aprendizado dele, eu não aprendi nada junto com ele. Agora, quando eu resolvo ensinar para ele, usar os meus argumentos, usar os meus exemplos, mostrar que a vela funciona, como que ela queima, que ela derrete, tudo isso. E se eu consigo ensinar ele, depois de 30, 40 vezes de explicação, toda vez que ele me pergunta, posso botar o dedo na vela, posso botar o dedo na vela, posso botar o dedo na vela, e eu vou explicando, eu virei um parceiro dele, a gente formou um time, a gente ficou cúmplice. E ele vai aprender depois de 30, 40, às vezes 50 explicações. Ele não vai esquecer da mesma maneira daquele menino que queimou o dente, o dedo. Só que a diferença é que quando ele tiver que ensinar, ele vai se utilizar do amor. Ele não vai se utilizar da dor. E a gente tem falado que as gerações mais novas, né, é muito comum a minha geração, a geração maior que é mais velha que a minha, falar para você, você precisa se frustrar. É uma geração que não se frustra, porque se você tivesse tido o que eu tive de dificuldade, você seria uma outra pessoa, você teria mais resiliência. A gente fala isso como se a minha geração tivesse dado muito certo, ou como se a geração antes da minha tivesse feito a gente viver num mundo lotado de ética, de moral, de princípios. Me dá um arrepio quando alguém fala isso, né? Você tem que aprender com a outra geração o que é dificuldade, como se a gente vivesse num mundo recheado de ética. Nosso mundo, o que mais existe é a ausência de ética, a ausência de moral, a ausência de afeto. Então, eu odeio esse tipo de modelo, né? Quando a gente vai falar, odiar é uma palavra forte, mas eu rejeito esse tipo de modelo. A gente tem que ler sobre a educação, de como os franceses educam os filhos, né? A gente tem que fazer um modelo de liderança, como é feito no Vale do Silício. O que a gente tem que trazer para esse planeta é amor. Como eu acredito muito que a gente precisa muito mais de amor do que de dor, eu prefiro ensinar pelo amor. Eu prefiro dedicar meu tempo para ensinar quem quer que seja, para aprender com quem quer que seja, através do amor. Então, se eu pudesse deixar um recado para quem está nessa linha de frente, é para que nunca perdesse a capacidade de ensinar e de aprender pelo amor. Só exige mais tempo, só exige mais paciência, só exige um pouquinho mais de dedicação. Mas, por outro lado, traz para a gente um protagonismo que hoje está em baixa, está em escasso, está em falta nesse mundo. A gente fica esperando que as pessoas resolvam os nossos problemas. E nós somos o sócio majoritário da nossa vida. Não adianta ficar para a Covid, ensinar pela dor. São aquelas que daqui a pouco vão estar torcendo para que volte a Covid 20, 21, 22. Precise mais momentos como esse, que a gente aprenda de uma vez por todas através do amor, pós-Covid, pós-pandemia. Vendo? Tá me ouvindo, Pedro? Tô vendo, Que agora eu tô. deu uma travada no Agora eu pessoal, não dá tô uma escutando. sinalizada, tá ouvindo o Pedro direitinho? Não tá escutando? A imagem deu uma travadinha para mim. Eu tô te escutando agora. Oi? Eu tô te escutando. Vamos ver É se que, só o a pessoal tá imagem. respondendo aí, se tá travado. Não, tá. Lula tá escutando? Tá escutando os dois? Sinaliza pra gente, tá Tudo ok. escutando? Ah, Tudo então ok. beleza. Carlinhos, beijo, querido. Cadê seu irmão? Tá ok, tá ok. Que bom. Ah, então beleza. Só a imagem que travou, a sua imagem travou para mim, mas eu tô te escutando. Eu tô travado ainda, não? Deu, mas passou. Eu tô te vendo bem agora. Carol, É, para. eu tô te vendo bem. Ah, então vamos continuar. Vamos continuar. Quer que eu saia e volte? Não, não. O pessoal tá dizendo que voltou, tá normal. Vamos continuar. Mônica e Lisandro, casal querido, um beijo. Carol Portela, amada. Voltou. O pessoal tá dizendo que voltou e tá Que normal. Vamos bom, continuar. que bom, que bom. Então, bom, estão todos me escutando, então tá.
Fala, meu amor. Você estava falando? Não, uma vez eu assisti uma palestra sua e você está citando o exemplo do sorriso e falando exatamente isso, que as pessoas falavam, faz com, faz com amor, né? Você procura alguma coisa que você goste muito para fazer e aí você fala, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, que foi o que eu gravei assim para mim. Coloca todo o amor que você tem na Todo o amor que você tem. oportunidade que a vida te deu. Essa ideia que a gente tem, E né? eu guardo. A gente tem essa. Agora você travou. Não. Foi? Peraí, foi. É. O que eu falo é que a gente tem. Se a gente, nós todos, né? A gente tem sido catequizado para achar que nesse mundo de hoje a gente tem que se ater, fazer coisas que nos fazem felizes, né? Aliás, essa é uma das diretrizes maiores, né, do comportamento social. Faça muitas coisas que você gosta, né? E a gente acabou acreditando que para ser feliz a gente deveria fazer somente coisas que a gente gosta. Se a gente vai fazer somente coisas que a gente gosta, a gente não vai ser feliz, a gente vai ser egoísta, né? E aí eu sempre digo que um dos caminhos para a felicidade, apesar dela ser cada vez mais individual, é a gente jogar todo o amor que a gente tem na oportunidade que a vida deu para a gente, seja ela qual for. Né? É, Você não pode se acostumar nunca em protagonizar qualquer que seja um capítulo da sua vida. Né? Quando eu entro numa live com você, quando eu estou no meu exercício de paternidade, quando eu acordo todos os dias, eu vou na minha corrida, enfim. Tudo que você tem que fazer, você faz com amor. Você tem duas opções, né? Você pode acordar reclamando, e você tem 1 milhão de motivos para isso. Você pode acordar agradecendo, você também tem 1 milhão de motivos para isso. Né? É muito a questão de como você escolheu levar a sua vida. Né? E mais do que isso, a gente tem o poder enigmático, todos nós, né, de destruir a vida de alguém com um simples gesto, todos os dias, e de mudar a vida de alguém com um simples gesto, todos os dias. Né? E esse gesto, muitas vezes, é um bom dia, é um sorriso. Né? Eu fui comprar pão, eu estou aqui eu tô aqui em Angra dos Reis, né, na casa de uns amigos que emprestaram, eu estou fazendo muitas reflexões, estudando muito, eu estou com os meus filhos aqui, com a minha esposa, e aí eu fui de manhã cedo comprar pão, 6 e 7 horas, um pouquinho antes, eu dei uma corrida de manhã aqui, uma corrida cuidando do corpo, e aí eu fui comprar pão. Aí eu cheguei lá, no final, procedimento normal, o cara falou, como é bom atender pessoas bem-humoradas. A gente que recebe tanta gente de mau humor no começo da manhã, né? Isso é o básico que você pode fazer, né? Foi o que eu falei para ele. Eu falei, você é bem-humorado, eu também sou, é o mínimo que a gente pode fazer. Você mudou a minha vida, eu mudei a sua vida. Como é simples. Como são gestos pequenos, né? Tranquilos, óbvios, né? É a história do ordinário, né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso. eu lembro dessa frase que me marcou bastante. E guardei ela para mim, assim, guardei para minha vida. Que bom! Ela fica, ela me acompanha também. Essa aí tem muito tempo que eu falo e que eu trago ela para minha vida também. Tá? Tem 1 minuto e 40 que a gente Já tem. acabou, foi rápido. Muito rápido, mas eu quero te agradecer Obrigado, querida. assim, com o Parabéns pelo seu coração aquecido. trabalho. Eu agradeço a todo mundo que esteve Eu, presente aqui com a gente. É um momento de reflexão, faz tocar o nosso coração, faz a gente repensar, né? Faz a gente querer melhorar, mudar. mudaremos Para isso que a juntos. gente está, né, aprendendo cada dia, né? Eu acho que é isso que a gente pensa, que a gente quer para nossa vida. Eu te agradeço muito. Eu estava querendo muito trazer você para uma live, porque o seu propósito de vida é um propósito que me inspira e eu espero ter ajudado bastante gente. Assim, eu fui numa palestra e no final falou assim, se eu tiver tocado uma pessoa, eu já estou feliz. E é assim que eu me sinto. Se a gente tiver conseguido tocar uma pessoa, eu já estou super feliz. Ô, meu amor.